gente já começa, olha, com uma operação que foi uma confusão no Brasil. A advogada e influenciadora Deolane Bezerra e a mãe dela foram presas hoje em Recife em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro, Yuri Pita. Em uma carta aberta publicada em suas redes sociais, Deolane disse estar sofrendo uma grande injustiça e disse também que vai provar que nunca praticou o crime. Agora, Yuri, a gente vai chamar o repórter Bruno Araújo, que está acompanhando esse caso, traz as informações. Eu já dou boas-vindas a você que está pela primeira vez aqui no CNN 360, meu amigo. Então, seja muito bem-vindo, uma boa tarde para você e já conta então a atualização sobre essa história que está dando o que falar no Brasil. Boa tarde. Olá, Débora. Boa tarde para você também. Boa tarde para o Yuri. Muito obrigado pelas boas-vindas. A gente já começa com essa notícia quente, não é? Já estreia no CNN 360 com essa informação que está mexendo com os moradores de todo o país. É o assunto mais comentado nas redes sociais. Agora há pouco, a Deolane Bezerra e também a mãe dela fizeram exames de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal, o IML, que fica bem pertinho de onde eu falo ao vivo. Eu estou no prédio da Polícia Civil de Pernambuco. O IML também fica aqui na área central. As duas passaram por esses exames e já deixaram o IML em direção ao presídio. As duas foram presas hoje, no comecinho da manhã. Assim que o dia amanheceu, os policiais foram no hotel de luxo onde as duas estavam hospedadas. Elas já se preparavam para deixar o estado de Pernambuco, estavam saindo para o aeroporto quando foram abordadas pelos policiais que falaram para a Deolane e também para a mãe dela que existiam, não é, mandados de prisão contra as duas. E aí elas foram levadas para o DEPATRE, que é o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais. De acordo com as investigações da Polícia Civil de Pernambuco, as duas elas são investigadas por fazerem parte de uma organização criminosa que pratica jogos de azar e também lavagem de dinheiro. Durante os trabalhos, 170 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, eles conseguiram apreender dinheiro, tanto na moeda nacional como também em moeda estrangeira. O valor ainda não foi calculado pelos policiais que participam dessa operação que está em andamento. Aeronaves, 4 aeronaves foram apreendidas também, diversos carros de luxo, e os policiais eles pediram autorização à Justiça para bloquear bens. E a Justiça autorizou, e é o que acontece, mais de 2 bilhões em bens foram bloqueados, foram sequestrados durante essas investigações. A gente sabe que os policiais eles receberam da Justiça 19 mandados de prisão, nem todos foram cumpridos. Por isso, uma entrevista coletiva que foi realizada aqui nesse local onde nós estamos, o delegado-chefe da Polícia Civil de Pernambuco, o Ricardo Leite, ele não pôde dar tantos detalhes, tantas informações sobre as investigações. Por exemplo, ele não detalhou qual seria a participação da influenciadora e advogada Deolane Bezerra nesse esquema criminoso. Essa operação ela não só acontece aqui em Pernambuco, tá? Ela foi realizada também, está sendo, não é, realizada no estado vizinho, na Paraíba, no Paraná, em Minas Gerais, em Goiás e em São Paulo. Logo após a prisão, como você, Débora, tinha falado, a Deolane, ela escreveu uma carta, foi uma carta feita a próprio punho, não é? E ela postou nas redes sociais depois essa carta, e ela fala justamente que está sendo alvo, está sendo vítima de uma grande injustiça, e ela começa com um bordão que é da Deolane. As pessoas que acompanham ela nas redes sociais, ela tem milhares de seguidores, as pessoas sabem, estão acostumadas a receberem um boa tarde dela, boa tarde Brasil, que é justamente o bordão dela, e hoje ela disse que não teve esse boa tarde, mas estava escrevendo aquela carta, passando ali para tranquilizar as pessoas que acompanham ela nas redes sociais e para afirmar que, mais uma vez, ela está sofrendo uma grande injustiça. Ela fala ainda nessa carta que são notórios o preconceito e a perseguição contra a pessoa dela e também a família. Mas tudo isso, ela diz que vai servir para provar mais uma vez que é inocente. Ela ficou bastante abalada por conta da prisão da mãe.
Ela até colocou ali no trecho da carta dizendo que poderia passar 1 ano, 10 anos, 20 anos presa, ou até mais tempo, mas com a mãe dela não. Isso mexeu bastante. E essa carta, ela finaliza dizendo, né? Já já ela está aqui de novo. E aí ela deu uma descontraída quando escreveu o texto e disse: esquece que a mãe está enjaulada. Por que ela usa esse termo mãe? Porque ela diz que é uma mãe para muitos seguidores. E depois ela espiou, colocou que é só para descontrair e disse, lembrando que todos os impostos dela estão pagos. Essa é a mensagem da Deolane Bezerra na rede social para os seguidores, né? Essa mensagem ela foi postada há mais ou menos 4 horas, milhares de curtidas já foram feitas nessa postagem, vários comentários, tem comentário de gente que está ali prestando apoio a Deolane e a família dela, e também tem muita gente apoiando o trabalho de investigação da polícia. Esse trabalho, tá, Yuri e Débora, que começou ainda em abril de 2023. Elas começaram, não é, a ser investigadas, mãe e filha, em abril de 2023, e essa operação ela já teve 3 fases. A primeira fase, antes mesmo da Deolane começar a ser alvo dessa investigação, foi em dezembro de 2022, quando os policiais aqui de Pernambuco, eles conseguiram apreender de uma casa de apostas R$180 mil. Eu perguntei por diversas vezes ao delegado como é que esse esquema ele funcionava, mas o delegado dizia, Bruno, por enquanto ainda não é o momento de a gente explicar como essa organização criminosa agia, justamente para não atrapalhar as investigações. Mas o delegado disse, em resumo, muita gente que apostava nessa empresa não recebia o dinheiro, muita gente apostava e poucos prêmios eram entregues. Foi isso que ele adiantou, que as pessoas eram lesadas e nem percebiam, nem sabiam, não é? Porque tudo ali seria manipulado. Foi esse termo que o delegado ele utilizou durante a entrevista coletiva. A gente sabe que os policiais eles continuam agora fazendo a contabilidade, contando, não é? Todo o valor que foi apreendido, são valores altos demais. Essa é uma das principais operações de 2024 da Polícia Civil de Pernambuco, e foram 170 policiais, né? Além dos policiais aqui do estado, agentes de outros estados, eles prestaram apoio também à equipe de investigação. E aqui em Pernambuco é o assunto mais comentado, porque Deolane, ela é pernambucana. A família dela é da cidade de Vitória de Santo Antão. Então existe uma relação muito próxima dela com o público aqui de Pernambuco. E durante o final de semana, ela foi vista em alguns eventos, ela participou de gravação de DVD como convidada, foi para as belas praias que tem aqui no estado, né? Esteve no Litoral Sul, postou isso nas redes sociais, visitou a casa da avó, que fica em Vitória de Santo Antão, e ela contou nas redes sociais dizendo que foi nessa casa onde ela foi criada, e aí trouxe muita memória afetiva, mas estava hospedada nesse hotel que fica no centro do Recife, um hotel que foi recém-inaugurado, um hotel de luxo, quando os policiais chegaram lá justamente para cumprir esses mandados, né, de prisão contra ela, contra a mãe dela, e a gente sabe que, ao total, a Justiça ela expediu 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão. Na casa de um dos alvos, só para vocês terem ideia, foram apreendidos 11 relógios de luxo. Por isso que os policiais disseram, a gente está contando ainda o valor em bens e em dinheiro, os valores que foram apreendidos durante essa operação. A gente volta ao estúdio. Débora, Yuri. Ô Bruno, você deu um panorama completíssimo aqui de todo esse caso e de todo por que ele causa tanto furor aí nas redes, em especial aí no estado de Pernambuco. E a gente estava relembrando aqui, o filho da Deolane acabou se envolvendo numa questão aqui em São Paulo, recentemente apreendido com um super esportivo de luxo, um McLaren Coupé, depois se descobriu que não tinha nem habilitação, enfim,
toda uma questão, mas bem rapidamente aqui, Bruno, só para a gente fechar contigo, você ainda vai voltar com as atualizações desse caso aqui no 360, mas para a gente resumir, por que Deolane se tornou essa figura tão popular, tão conhecida nas redes sociais, nesse mundo das apostas, e já faz algum tempo que ela tem algumas, volta e meia aparecem informações dela sendo investigada pelas autoridades, não é isso? Realmente, a gente sabe que tem muitas polêmicas envolvendo a Deolane Bezerra, inclusive quando ela encontrava alguns influenciadores nos eventos aqui de Pernambuco, ela falava, né, mas você anda falando mal de mim por aí ou não? Ela perguntava para esses influenciadores nas redes sociais. E o que pode ter chamado a atenção das casas de apostas para alimentar, para manter esse elo com a Deolane Bezerra, é justamente a quantidade de seguidores depois que uma pessoa com quem ela se relacionava, um músico, ele acabou morrendo, e aí o perfil nas redes sociais da Deolane cresceu bastante, e isso a casa de aposta viu um potencial de investir valores para ela divulgar justamente essa casa de apostas, mas aí o que a gente sabe é que a polícia acredita que tem a questão da lavagem de dinheiro, ou seja, nem tudo teria sido declarado, de acordo com as investigações, tá, Yuri?